Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Morrinho, mais uma vez com vocês para mais uma aula nesse contexto aí de afastamento físico em decorrência do coronavírus. Hoje, o intuito dessa aula é trazer para vocês um pouco mais de informações a respeito do relevo do Brasil, depois de você ter trabalhado todo o processo de formação de relevo, bem como as características do relevo mundial. Para isso, a gente tem que trabalhar inicialmente alguns conceitozinhos que são bem básicos, que são as principais formas de relevo e as principais estruturas geológicas. E uma vez que isso esteja trabalhado, aí sim a gente caracteriza o relevo brasileiro, bem como as diferentes formas de classificar o relevo brasileiro que foram apresentadas ao longo da história. Conto com vocês aí ao longo dessa aula. Vamos para o próximo slide para a gente trabalhar inicialmente as principais formas de relevo do Brasil. Olhando para as principais formas de relevo brasileiro, a gente tem uma classificação bem atualizada, que é a classificação baseada nos estudos do professor Jurandir Ross, dentro da classificação que ele fez do relevo brasileiro através do projeto Radam Brasil, no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Como vocês podem perceber, o relevo brasileiro ele fica dividido em três grandes unidades: os planaltos, as planícies e as depressões. E o que representa cada uma dessas unidades do relevo brasileiro? Vamos começar com os planaltos. Quando a gente olha para essa terminologia, planalto, o que normalmente a gente imagina é uma área plana e alta ao mesmo tempo. O que eu posso dizer para vocês é que esse caráter plano ele não é verdadeiro, mas que de fato há realmente uma maior altitude quando a gente fala numa área de planalto. Portanto, quando eu quero caracterizar uma área de planalto, eu digo que é uma área do relevo relativamente mais alta. O fato de ser plana acaba não sendo uma regra. Por quê? Porque eu posso encontrar uma área de planalto plana ou acidentada. Quer dizer, normalmente o que a gente tem no relevo brasileiro, do ponto de vista dos planaltos, são planaltos acidentados. Mas isso não impede que de fato existam áreas planálticas com topos relativamente planos, que é o que acontece, por exemplo, com as áreas de chapadas, que aparecem tanto no sudeste, quanto no nordeste, quanto no centro-oeste do Brasil. Mas veja, minha definição de planalto não passa simplesmente pela altitude ou por ser ou não acidentada. Há um outro processo importante que a gente precisa constatar. Toda a área de planalto é uma área de desgaste do relevo. É uma área, portanto, onde o processo de erosão, que é o transporte de sedimentos de uma região para outra, acaba superando o processo de sedimentação. Ou seja, toda a área de planalto, como você pode perceber aqui, é uma área que vai perder sedimentos para áreas relativamente mais baixas do relevo. Por isso que eu digo que a erosão torna-se maior do que a sedimentação. Beleza? Segunda forma de relevo importante para a gente caracterizar é o tipo de relevo que a gente chama de planície. E aí, quando eu olho para esse termo planície, a primeira parte desse termo, plane, tem a ver com algo plano. E quando eu olho para uma planície, como você pode perceber aqui, como você pode perceber aqui nesta imagem embaixo, eu tenho uma área relativamente plana numa região de planície. Não só uma área plana, mas uma área também baixa do relevo. Então, enquanto o planalto eu tenho uma área mais alta, acidentada ou não, onde a erosão predomina sobre a sedimentação, na planície eu tenho uma região mais baixa do terreno, uma área do terreno plana, e aí eu tenho uma inversão em relação ao que eu tive na área de planalto. Ao invés da erosão superar a sedimentação, eu tenho que a sedimentação supera o processo de erosão, ou seja, a área de planície ela vai receber sedimentos de outra região e ela acaba não cedendo sedimentos para uma outra região. Então ficou mais fácil aí a gente diferenciar o que é o planalto e o que é uma área de planície. Maravilha? E aí vem uma terceira forma de classificação do relevo, que são as depressões. O que é uma depressão? Como você pode constatar aqui nessa imagem, eu tenho duas áreas de depressão. Uma que eu chamo de depressão relativa, a outra que eu chamo de depressão absoluta.
O que existe em comum entre essas duas áreas? Eu observo que essas áreas estão rebaixadas em relação ao resto do relevo. E é justamente essa a ideia principal de uma depressão. Eu tenho uma área do relevo que está relativamente abaixo comparado às suas regiões vizinhas. Vejo que essas áreas de depressão, elas são relativamente planas. E aí tem um detalhe que eu acho muito interessante passar para vocês. Não é visível esse processo, mas fazendo um estudo da geologia dessa região, toda a área de depressão, eu tenho o processo erosivo tornando-se maior do que o processo de sedimentação. Por mais que uma depressão receba de fato sedimentos, essa região ela também perde sedimentos. Então eu tenho um processo que a erosão também supera a sedimentação. Não vejo essa como uma característica das mais importantes para você guardar, tá? O que eu acho realmente importante você guardar é perceber que essa é uma área rebaixada em relação às áreas vizinhas, tanto na depressão absoluta quanto na depressão relativa, e que essas áreas têm uma topografia relativamente plana. Beleza? Para a gente poder diferenciar esses dois tipos de depressão, não há uma dificuldade muito grande nessa tarefa. Se você acompanhar a imagem aqui comigo, eu tenho nesse traço que estou passando o que é o nível do mar. Quando eu olho para a altitude de uma depressão relativa, esta altitude está acima do nível do mar. E quando eu olho para a altitude da depressão absoluta, ela está abaixo do nível do mar. Então, toda depressão absoluta tem altitude inferior à do nível do mar, enquanto que toda depressão relativa tem altitude superior ao nível do mar. Se a gente for pensar em exemplos de áreas deprimidas, a região onde está a cidade de Rio Claro fica numa depressão. É a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. É uma área rebaixada que a gente encontra no estado de São Paulo, a partir do momento que você sai mais ou menos de Jundiaí e vai até mais ou menos a região de São Carlos. Ou da região que você sai de Sorocaba até mais ou menos a região que vai até Botucatu. Quer dizer, existem várias maneiras de você enxergar essa depressão. A área do Mar Morto, que fica no Oriente Médio, é uma área de depressão absoluta. A Holanda tem várias partes do seu território em depressões absolutas, quer dizer, não faltam exemplos aí de áreas de depressão, seja no Brasil, seja no mundo. Beleza? Uma vez que a gente conheça aí as principais formas do relevo, a gente tem que pensar agora num outro assunto. O que eu encontro logo abaixo dessas formas de relevo? E o que eu vou encontrar abaixo dessas formas de relevo é o que nós chamamos de estruturas geológicas. Então vamos para o próximo slide para a gente analisar as diferentes estruturas geológicas do nosso planeta. Então, o que são as estruturas geológicas? Para a gente fazer uma analogia e entender legal o que são essas estruturas geológicas, vamos imaginar o que é uma construção, um prédio, uma casa, um galpão, uma fábrica, seja o que for, uma construção urbana, por exemplo, e vamos pensar que para essa construção existir, ela precisa de toda uma estrutura que a sustente. Essa estrutura que a sustenta é o que nós chamamos de alicerce. Da mesma forma, a gente vai fazer o pensamento com o relevo. Quando a gente está viajando por aí, a gente consegue identificar diversas formas do relevo. Planaltos, chapadas, planícies, depressões, cuestas, montanhas, serras, cordilheiras, tabuleiros. Formas de relevo não faltam na nossa superfície. Mas eu tenho que pensar que toda forma de relevo é um conjunto rochoso e que abaixo desse conjunto rochoso também existe uma sustentação, que é feita através de rochas. São justamente as rochas que dão sustentação às formas de relevo que nós chamamos de estruturas geológicas. E aí a gente vai perceber, ao analisarmos essas estruturas geológicas, que elas podem ser classificadas de 3 maneiras distintas, onde 2 destas maneiras, como vocês podem perceber aqui na legenda do meu mapa, aparecem no território brasileiro, que são os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Nós vamos começar a nossa análise através dos escudos cristalinos,
que têm outros nomes. Eles podem ser chamados também de crátons ou de maciços antigos. E o que eu tenho que saber de características sobre esse tipo de estrutura geológica? A primeira característica que eu acho importante você ter noção é sobre o processo de formação, em especial quando foi formada essa estrutura geológica. E se eu dou um nome a essa região de maciço antigo, é porque esse é o primeiro tipo de estrutura geológica que se desenvolveu na crosta terrestre. E eu vou analisar ou eu vou associar a era geológica mais antiga, que é o período muito extenso que a gente chama de pré-cambriano. É naquele momento que a lava, começou pouco a pouco a se solidificar no planeta, que a crosta pouco a pouco começou a se formar no planeta, que eu tenho a formação, portanto, desse tipo de estrutura geológica. Uma segunda característica importante nesse tipo de estrutura geológica tem a ver com o tipo de rocha que aparece nessa estrutura. Como eu estou falando de algo lá no pré-cambriano, onde a crosta terrestre estava se formando, eu tenho a lava se solidificando. E quando a lava ou o magma se solidifica, eu tenho a formação de rochas magmáticas. Mas ao mesmo tempo que eu tenho rochas magmáticas se formando, pela interação de rochas que estavam se formando, ao mesmo tempo pelo mergulho de rochas junto ao manto terrestre, eu tenho a transformação de rochas magmáticas em rochas metamórficas. Então, em geral, nesses maciços antigos eu encontro esses dois tipos de rochas. Uma terceira característica que eu acho importante é tentar associar esse tipo de estrutura geológica com algo que tenha importância do ponto de vista econômico, para que você possa também fazer associação quando for analisar as atividades econômicas. Vimos em um momento anterior sobre eras geológicas que durante esse período pré-cambriano tivemos a formação da crosta terrestre, tivemos a formação de rochas magmáticas e que os primeiros minerais metálicos começaram a se formar a partir desse contexto. Minérios como o ferro, o manganês, a bauxita, que são explorados intensamente, aproveitados intensamente nas atividades econômicas, normalmente são encontrados nesse tipo de estrutura geológica. E se você tem algum conhecimento sobre esse assunto no Brasil e sabe que o Brasil é um país muito rico em minerais metálicos, fica fácil você fazer esse tipo de associação. Outra informação que eu acho importante a gente ter em mente é que a gente tem que lembrar sempre que a estrutura geológica sustenta formas de relevo. E quais seriam as formas de relevo normalmente sustentadas por esses crátons, escudos cristalinos ou maciços antigos? Como são estruturas bem rígidas, bem antigas, bem estáveis do ponto de vista geológico, elas têm a capacidade de sustentar grandes formas de relevo. Normalmente essas grandes formas do relevo são planaltos, planaltos antigos que, por serem antigos, ao longo do tempo geológico, sofreram um grande desgaste, portanto, de um formato mais arredondado, de uma aparência mais desgastada, por conta da passagem do tempo geológico. Se a gente pensar na disposição desse tipo de estrutura geológica no território brasileiro, a gente vai perceber que praticamente 1/3 do nosso país, um pouquinho mais do que isso, 36% do nosso país tem esse tipo de composição. É onde eu encontro o escudo das Guianas, o escudo do Brasil Central, e aqui está sem o nome, mas você pode completar nas suas anotações o escudo do Atlântico. Quer dizer, são 3 estruturas geológicas bem grandes de maciços antigos, crátons ou escudos cristalinos. Beleza? O segundo tipo de estrutura geológica acaba sendo a predominante no país, que é o que nós chamamos apenas de bacias sedimentares. E o próprio nome, bacia sedimentar, ele traz para a gente alguma dica sobre o processo de formação. Tem a ver com o acúmulo de sedimentos. Sedimentos que são as pequenas partículas rochosas que vão se acumulando ao longo do tempo geológico. Esse tipo de estrutura geológica, do ponto de vista da formação, e aí a gente vai tentar seguir uma forma de roteiro aí, da mesma forma que vimos com os crátons, ele tem sua origem principalmente em 2 eras geológicas. Na era paleozoica, que quando a gente estuda as eras geológicas, é uma era marcada pela formação das jazidas de carvão mineral, e na era mesozoica,
que é uma era geológica marcada pela formação das jazidas de petróleo e de gás natural. Quer dizer que só nessas eras teve formação de bacias sedimentares? Não. Por isso mesmo que eu coloquei o termo principalmente, tá? Porque a gente pode pensar em bacia sedimentar da era mais recente que a gente está vivendo, que é a era Cenozoica. Maravilha. Segunda informação quanto ao tipo de rocha. Aí é fácil, né? Se eu tenho bacias sedimentares, eu não posso pensar num outro tipo de rocha a não ser as rochas sedimentares. Do ponto de vista econômico, tem alguma vantagem, tem algum destaque esse tipo de estrutura geológica? Sim, e aí é sempre trabalhando com o processo de associação. Falei que na era paleozoica foram formadas as jazidas de carvão mineral. Falei que na era mesozoica foram formadas as jazidas de petróleo e de gás natural. Pensando nisso, tanto petróleo quanto gás natural quanto carvão mineral genericamente são chamados de combustíveis fósseis. E a gente vai perceber que nessa porção das bacias costeiras do Brasil, a gente tem um potencial enorme de exploração de petróleo e de gás natural. Que nessa região da bacia do Paraná, temos as reservas carboníferas no Brasil, que hoje petróleo ou gás natural podem ser explorados nessa região da bacia amazônica, que o xisto, que também é um combustível fóssil, pode ser explorado nessa região do bacia do Parnaíba. Então é o tipo da associação importante que a gente faz que ajuda aí a memorizar esse tipo de informação. Além dos combustíveis fósseis, também chamam a atenção para a formação de aquíferos. E o que são esses aquíferos? São depósitos subterrâneos de água, que têm suas áreas de recarga em rochas sedimentares, que são rochas com maior porosidade, que permitem com mais facilidade a infiltração da água da chuva. Temos um importante aquífero nessa região, que vai além do próprio território brasileiro. Estou falando do aquífero Guarani. Tem um outro aquífero super importante, com um volume dobrado do aquífero Guarani, que é o Alter do Chão. Quer dizer, todas as áreas de formação de aquíferos são áreas de bacias sedimentares. Maravilha! Completando essa sequência de informações que a gente tem, pensando como alicerce do relevo as áreas de bacia sedimentar, eu digo que sustentam, em geral, tanto as áreas de depressão quanto as áreas de planície, que são áreas relativamente mais baixas, relativamente mais planas, e por serem áreas mais baixas, têm um peso relativamente menor. Quer dizer que não tem nenhuma área de planalto sedimentar? Pode ter área de planalto sedimentar, sim. Não é o mais comum, mas eventualmente vai aparecer, como a gente vai poder identificar um pouco mais adiante, a região dos planaltos e chapadas da bacia do Paraná, tanto no sudeste quanto no sul do Brasil. E aí, por fim, apenas uma questão de percentual, a gente constata que 2/3 do país tem sua ocupação formada, tem sua estrutura formada, por bacias sedimentares. Destaque para a bacia sedimentar amazônica, a bacia sedimentar do rio Parnaíba, aqui está errado, por favor façam a correção, é Parnaíba, não Paraíba, e aqui eu tenho a bacia do Paraná. Além disso, vale destacar também a existência de bacias costeiras ao longo do litoral brasileiro. Beleza? Então conversamos sobre as duas importantes estruturas geológicas que existem no Brasil. Mas, Morrinho, você falou em 3 formas, em 3 tipos de estrutura geológica. Quer dizer que está faltando uma. De fato, está faltando uma. Eu vou jogar no próximo slide novamente as bacias sedimentares, para quem estiver ainda copiando, e aí a gente trabalha com outro tipo de estrutura geológica, que são os dobramentos modernos. Olhando para os dobramentos modernos, que nós também podemos chamar de cinturões orogênicos, temos um tipo de estrutura geológica que não aparece no Brasil. E é o tipo de estrutura geológica mais recente, por isso mesmo o termo dobramento moderno. Mais recente do ponto de vista geológico, a gente precisa associar a era Cenozoica, que é uma era que começou há mais ou menos 60 a 65 milhões de anos atrás. Veja que o que é jovem na geologia está bem distante do que é ser jovem para a gente, ser humano, no nosso dia a dia. Nesse tipo de estrutura geológica, que eu chamo de dobramento moderno ou cinturão orogênico, normalmente as rochas que vão aparecer são rochas magmáticas e metamórficas. E por que isso acontece?
A gente tem que lembrar que um dobramento moderno ele se forma a partir do choque entre placas tectônicas. Quando as placas tectônicas se chocam, normalmente eu tenho um movimento de subducção, onde uma placa mergulha abaixo de outra placa que acaba sendo dobrada. Quando eu tenho esse processo de dobra, eu tenho magma envolvido nesse processo. E à medida que o magma se solidifica, eu tenho a formação de uma rocha magmática. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho rochas submetidas a uma pressão muito grande com esse choque, submetidas a uma maior temperatura pela subducção, e isso faz com que se formem também rochas metamórficas. Então, esses dois tipos de rocha aparecem nos dobramentos modernos. Em terceiro lugar, eu não vou destacar algo positivo do ponto de vista econômico, como eu vinha fazendo até então, mas vou destacar algo que é negativo do ponto de vista econômico. Áreas de dobramentos modernos ou de cinturões orogênicos são áreas sujeitas a tremores de terra e atividades vulcânicas, que são atividades que, infelizmente, provocam muito mais prejuízos, perdas humanas, perdas materiais, do que propriamente geram riqueza. Mas vale a pena a gente destacar esse tipo de característica. Uma quarta característica é quanto ao processo de ser alicerce do relevo. E aí a gente vai ver que nos dobramentos modernos eu tenho uma estrutura que sustenta grandes cadeias montanhosas, como essa que eu tenho na imagem, que é uma imagem das montanhas rochosas, em especial no território canadense, mas que eu podia encontrar tranquilamente lá no continente asiático, na cordilheira do Himalaia, podia encontrar no continente europeu, nos Alpes, podia encontrar na América do Sul, na cordilheira dos Andes. Mas é importante lembrar que no Brasil, realmente, esse tipo de estrutura geológica ele não vai aparecer. Beleza? Então agora a gente já sabe quais são as principais formas do relevo, planaltos, planícies e depressões, e sabemos que no Brasil, das 3 estruturas geológicas, 2 aparecem no nosso território. Majoritariamente aparecem as bacias sedimentares e em 1/3 do nosso território aparecem os escudos cristalinos, crátons ou maciços antigos. Beleza? A partir de agora, a gente faz uma análise mais específica das características do relevo brasileiro, bem como das classificações possíveis para o nosso relevo. Me acompanhe. Bom, para a gente analisar o nosso relevo um pouco mais especificamente, a gente vai olhar para suas características mais importantes e depois a gente vai ver como esse relevo pode ser classificado ao longo da história. Você deve ter percebido aí que eu dei uma editada, tive que ajeitar minha câmera porque vocês estavam vendo mais o teto da minha sala do que propriamente a minha imagem, não é verdade? Enfim, vamos continuar com o nosso papo geográfico aqui para a gente observar então essas características do nosso relevo. Não vejo necessidade de decoreba, mas a gente pode ter uma capacidade bem interessante de associação de informações para vermos essas características. E a primeira característica que vai ser a fundamental para a gente é pensar que o nosso relevo tem formação antiga. Mas, Morrinho, de onde você tira essa informação que o relevo brasileiro tem formação antiga? Eu tiro essa informação a partir da nossa estrutura geológica. Falei para vocês agora há pouco que nós temos na nossa estrutura geológica o predomínio de bacias sedimentares, mas também temos áreas de escudos cristalinos ou maciços antigos. Os maciços antigos, eles datam do pré-cambriano. As bacias sedimentares, principalmente do Paleozoico e do Mesozoico. Logo, não temos ao mesmo tempo no país os dobramentos modernos que são típicos do Cenozoico. Temos então uma estrutura antiga, temos um relevo sobre essa estrutura, que é um relevo antigo. O fato de termos um relevo muito antigo no nosso território contribui muito para que o nosso território seja geologicamente estável. Claro que não é apenas a idade do nosso relevo que contribui para isso, mas é o fato de estarmos localizados no centro da placa sul-americana, longe, portanto, da área de contato da placa sul-americana com a placa africana, bem como com a placa de Nazca, a placa do Pacífico, na porção oeste da América do Sul. Isso torna o território brasileiro isento não, mas com uma frequência muito baixa de atividades sísmicas, isento sim de atividades vulcânicas. Beleza? Então é uma segunda característica importante. A terceira característica deriva também da estrutura geológica. Nosso país é um país rico em recursos minerais,
olhando para o subsolo do Brasil, temos uma riqueza muito grande em minerais metálicos, como a gente vai ver adiante na aula sobre mineração. Então, minério de ferro, manganês, bauxita, cobre, estanho, urânio, são todos minerais que podem ser explorados economicamente, podem ter suas funções bem exploradas, na verdade, né? Bem desenvolvidas por várias outras atividades econômicas, e temos ao mesmo tempo, por conta das nossas bacias sedimentares, um potencial grande de exploração de combustíveis fósseis. Exploramos petróleo principalmente em alto mar, junto à bacia sedimentar costeira que a gente possui, exploramos carvão mineral, exploramos gás natural, quer dizer, isso nos garante um potencial econômico muito significativo. Um quarto aspecto do nosso relevo é o fato dele ser erodido. E por que ele é erodido? Tem muito a ver com o fato dele ser um relevo de formação antiga. Como assim, Morrinho? Qual é a relação entre essas duas formações? À medida que eu tenho um relevo muito antigo, esse relevo esteve sujeito ao longo do tempo geológico a atividades do intemperismo físico, a atividades do intemperismo químico, ao desgaste pela água da chuva, pela água dos rios, pelo vento. À medida que esse desgaste foi sendo realizado, muitas áreas de relevo foram perdendo sedimentos para outras, dando esse aspecto erodido ao nosso relevo. E se é um relevo erodido, é um relevo também planáltico. Ué, Morrinho, mas qual é a relação que existe? Vimos há um pouco tempo que planaltos são áreas mais altas, acidentadas ou não, mas onde o processo de erosão predomina sobre o processo de sedimentação. E o nosso relevo é, então, predominantemente planalto. Mas são planaltos muito elevados, Morrinho? Não. E essa é a nossa última característica. São planaltos erodidos. E se são planaltos erodidos, as altitudes são altitudes relativamente mais modestas. A maior parte do nosso país, cerca de 95% do nosso território, tem uma altitude que se torna inferior a apenas 500 metros. Tá? Então, em geral, predominam baixas altitudes no relevo brasileiro. São várias características que os vestibulares dificilmente vão te perguntar como um todo. Podem pedir para você citar 2 ou 3 características do nosso relevo, podem te colocar isso num exercício de teste, aí basta ter calma, saber relacionar os vários assuntos que são estudados para poder chegar nessa conclusão. Pensando agora, galera, na classificação que é feita do relevo brasileiro, eu tenho aqui um processo muito difícil de fazer. Por quê? Porque a gente está falando do 5º país mais extenso do planeta. Olhar para toda a extensão territorial, avaliar a composição do relevo dessa região e fazer essa classificação é uma tarefa bastante difícil. E 3 geógrafos tiveram a oportunidade de fazer isso e desenvolveram cada um à sua maneira, dentro do seu contexto histórico, uma forma diferente de classificar o nosso relevo. O primeiro que tentou fazer isso foi um cara chamado Haroldo de Azevedo. Veja que a classificação do Haroldo de Azevedo é uma classificação bem antiga, data de 1949. Não posso falar, portanto, no uso de radares, no uso de satélites, no uso de aviões para finalidade científica. Quer dizer, era uma classificação que foi feita muito mais na garra. E aí, como os recursos técnicos eram bem precários para essa classificação ser feita, o critério que foi usado para dividir as formas do relevo brasileiro foram simplesmente as cotas de altitude. E aí a referência é uma altitude de 200 metros, onde a gente tem os planaltos como áreas superiores a 200 metros de altura e as planícies como áreas inferiores a 200 metros de altura. Se eu tivesse que identificar os vários planaltos, as várias planícies no Brasil, planaltos principais: Planalto das Guianas, na nossa fronteira ao norte, o Grande Planalto Central Brasileiro, na porção central do país, Planalto Meridional, junto à região sudeste e sul do país, e o Planalto Atlântico, varrendo aí parte da nossa porção litorânea. Veja que a nomenclatura ela sempre usa como referência elementos da localização geográfica: centro do país,
próximo ao Atlântico, sul do país, próximo às Guianas. Então não é algo muito difícil de se memorizar. Quando eu olho para a disposição das planícies, vejo que não há uma diferença muito grande nessa forma de caracterizar. Eu tenho uma vasta área de planície chamada planície amazônica, porque ela coincide com o curso do rio Amazonas. A planície do Pantanal, encontrada no oeste do Mato Grosso do Sul, uma área que fica pantanosa durante o verão, mas não fica o ano inteiro pantanosa. A planície do Pampa, no Rio Grande do Sul, e uma grande planície, que é a planície costeira, abrangendo aí boa parte do nosso litoral. Então, a única coisa que a gente usava para distinguir planaltos e planícies era a altitude. Mais de 200 metros de altura, áreas planálticas, menos de 200 metros de altura, áreas de planície. Morrinho, muito simples essa forma de classificação, né? Sim, muito simples. Tanto que durante muito tempo, essa foi a forma de classificação usada pelos livros didáticos, porque a gente associava cada uma das formas de relevo com características demográficas, com características econômicas, o que facilitava bastante a compreensão por parte dos alunos do nosso relevo como um todo. Essa é a primeira classificação. Tem mais duas classificações. Vamos dar uma olhadinha na próxima. A próxima forma de classificação que a gente tem no relevo brasileiro foi elaborada um bom tempo depois, 10 anos quase depois. O geógrafo Aziz Absaber, bem famoso aí no meio da geografia, principalmente entre os alunos de ensino médio, de cursinho, ele elaborou uma segunda forma de classificação um pouco mais aprofundada em relação à forma de classificação feita pelo Haroldo de Azevedo. Veja que ele continua dividindo o relevo brasileiro em áreas de planalto e em áreas de planície. Só que agora ele não usa mais o critério da altitude para definir o que é o planalto ou para definir o que é a planície, e sim como que se deu a formação dessa área planáltica ou como se deu a formação dessa área de planície. E aí você não vai estranhar, porque você já sabe qual é a formação de uma área de planalto. Uma área de planalto é aquela área onde a erosão acaba sendo maior do que a sedimentação. E você sabe que uma área de planície é justamente o contrário, uma área onde a sedimentação torna-se mais intensa do que a erosão. E aí eu mostro para vocês como era o mapa do Haroldo de Azevedo, como fica o mapa do Aziz Absaber. Quer dizer, o Haroldo de Azevedo usando apenas o critério da altitude. O Aziz Absaber usando a geomorfologia, a gênese de cada uma dessas formas de relevo. E aí o que a gente percebe? Que algumas formas permanecem intactas, como por exemplo o Planalto das Guianas, o Planalto Central. O Planalto Central nem tanto, né? A gente pode perceber que o Planalto Meridional fica praticamente do mesmo jeito, a planície do Pantanal fica mais ou menos do mesmo jeito. A planície do Pampa, olha que interessante, ela deixa de ser vista como planície e ela passa a ser vista como uma área de planalto. Provavelmente porque na classificação do Haroldo de Azevedo era uma área inferior a 200 metros, mas aí o nosso amigo Aziz Absaber constatou que nessa área a erosão era um processo predominante. Puxa, Morrinho, então tem algumas mudanças que são significativas, né? Sim, eu tenho que decorar todas? Não. Basta você perceber que existe uma fragmentação relativamente maior quando eu olho para a divisão do Aziz Absaber. Por exemplo, surge aqui o Planalto do Maranhão-Piauí, o Planalto Nordestino, o Planalto Atlântico ganha o nome de Serras e Planaltos do Leste e Sudeste. Quer dizer, são mudanças sutis. Planícies e terras baixas amazônicas substituem a terminologia planície amazônica. São mudanças sutis, mas que os vestibulares hoje não têm trabalhado nem a classificação do Haroldo de Azevedo, nem mesmo a classificação do Aziz Absaber. E o motivo é muito simples. Hoje, a gente tem uma classificação do relevo muito mais completa e muito mais complexa que a classificação que foi feita pelo professor Jurandir Ross, que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Vamos lá para o próximo slide para a gente desenvolver essa última forma de classificação. Então, a última forma de classificação que a gente tem do relevo brasileiro é a forma que foi elaborada pelo professor Jurandir Ross, como vocês podem ver.
E de cara dá um baita de um medo quando a gente olha para essa classificação. Por quê? Porque enquanto eu tinha uma classificação em 12 unidades do relevo, a classificação feita pelo Aziz Absaber, em 8 unidades de relevo, na classificação feita pelo Haroldo de Azevedo, aqui eu tenho uma classificação em 28 unidades de relevo. E a primeira pergunta que você se faz é uma pergunta bastante óbvia. Eu tenho que decorar todas as unidades do relevo brasileiro? E a resposta é não. Não há necessidade alguma de ficar decorando todas essas unidades. Claro que é interessante que você conheça alguma dessas unidades. Mas, Morrinho, por que uma classificação tão complexa? Com toda certeza eu posso te responder que não foi pensando no seu vestibular. Essa classificação complexa que o professor Jurandir Ross fez do relevo brasileiro tem a ver com um estudo mais aprofundado da base geológica brasileira, das diferentes formas do relevo no Brasil, que tem um aproveitamento muito grande no setor de mineração, no setor de proteção ambiental. Então é importante que a gente saiba todas as unidades do relevo, não só na sua aparência, mas também na sua estrutura geológica. E aí a gente vai ver que nesse projeto bancado pelo governo federal, chamado Radam Brasil, foi bancado pelo Ministério de Minas e Energia, a gente tem a divisão do relevo em 11 áreas de planalto, 11 áreas de depressões, que aqui aparece como novidade, porque até então nenhuma classificação trazia a unidade de depressão para formas de relevo no Brasil. E aí eu tenho outras 6 formas no relevo de planície. E aí você tem essa distribuição dos vários planaltos, depressões e planícies dentro desse mapa que vocês encontram com facilidade no livro de vocês, na apostila de sala de aula de vocês, ou até mesmo em qualquer site na internet. O que é importante eu saber a respeito dessa classificação do Jurandir Ross? Como que essa classificação é pedida no vestibular? Então, bastante atenção aqui comigo. É normalmente pedido de 2 formas. Quando você tem um perfil topográfico representado, o vestibular ele tende a te perguntar qual é a localização desse perfil topográfico dentro desse mapa. E ele te dá 5 segmentos dentro desse mapa, para você associar esse perfil topográfico. Ou ele faz com que tenha, por exemplo, apenas um recorte nesse mapa e te coloque como alternativa 5 perfis topográficos para você marcar qual é o perfil topográfico mais adequado. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Como qualquer outra classificação das unidades de relevo, você vai perceber que a nomenclatura que é encontrada das várias unidades faz referência a algum ponto de localização geográfica. Então, olhe, por exemplo, para os planaltos e tem lá Amazônia Oriental, Bacia do Parnaíba, Bacia do Paraná, Chapada dos Parecis, Norte Amazônico, Sul Amazônico, Atlântico Leste, Sudeste, Goiás, Minas, Alto Paraguai, Borborema, Sul Rio Grandense. Alguma referência a alguma parte do país foi feita. Quer dizer, quanto mais você domina a geografia do país, mais fácil você vai dominar essa classificação do relevo. Então acompanhe aqui comigo o que eu tenho. Eu tenho um segmento A, B, nesse perfil topográfico. Veja que o segmento que começa com a parte do segmento que está a letra A apresenta os planaltos residuais norte-amazônicos, mostra o pico da neblina na Serra do Imeri com uma altitude próxima a 3.000 metros. Aí eu tenho, nesse meio de caminho, a depressão marginal norte-amazônica, o rio Amazonas e a planície amazônica, a depressão marginal sul-amazônica e os planaltos residuais sul-amazônicos. E aí eu pergunto, onde estaria localizado esse perfil AB? Se eu tenho uma região denominada planaltos residuais norte-amazônicos, é porque eles estão situados ao norte da região amazônica. Ou seja, se você olhar dentro dessa legenda, o número 5 é justamente dos planaltos residuais norte-amazônicos. Se você olhar para o final dele, perto do segmento, do ponto B desse segmento, eu tenho os planaltos residuais sul-amazônicos,
que estão representados com o número 6. E o número 6, de fato, está aqui, planaltos residuais sul-amazônicos. Veja que isso passa pelo planalto da Amazônia Oriental e pelas depressões marginais norte e sul-amazônica, que é justamente, turma, esse traçado que eu faço aqui com vocês. Logo, num vestibular, se esse assunto fosse pedido, o meu segmento AB estaria representado desta forma. Beleza? Estou associando o ponto A com este ponto e estou associando o ponto B com este ponto. E aí vamos pensar de uma segunda forma. Olha outro perfil topográfico aí para a gente analisar. Tem um perfil topográfico agora, do ponto C ao ponto D. Veja que esse perfil ele começa lá no ponto D, numa área de oceano, passa pelo planalto da Borborema, passa pela depressão sertaneja, passa pelos planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba. Então aqui eu tenho o planalto da Borborema, como você pode identificar na legenda. Eu tenho aqui com o número 2 os planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba e eu tenho, obviamente, uma área oceânica. Quer dizer que se eu fosse traçar esse segmento, ele tem que passar pelo planalto da Borborema, tem que passar pelo planalto do Parnaíba, tem que passar por essa área da depressão sertaneja até chegar no Oceano Atlântico. Portanto, aqui eu encontraria o ponto C, enquanto que aqui eu encontraria o ponto D. E para ficar bem bonitinho, esse segmento CD seria representado desta forma. Então, de duas uma, ou vão te trazer vários segmentos como esse, para você assinalar o que está correto a respeito de um perfil topográfico, ou vão te dar apenas um segmento no mapa e, como alternativas, vários perfis topográficos para você associar ao perfil correto. Não é uma questão difícil de fazer. Tá? É uma questão que você tem que ter atenção às nomenclaturas, tá? Para não deixar isso passar em branco, para não errar uma questão como essa, porque com certeza muitos dos seus concorrentes irão acertar uma questão como essa. Beleza? Para a gente fechar nosso conteúdo, pessoal, eu quero pegar algumas dessas unidades que o Jurandir Ross separou e caracterizar com vocês. Não vejo necessidade de ficar decorando todas elas, então separei alguns planaltos, se não me engano 5 planaltos, separei 3 planícies e 2 áreas de depressão para a gente olhar um pouquinho mais a fundo, tá joia? Começando então pelas áreas de planalto, tenho aqui um primeiro planalto, que são os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná estão localizados nesse ponto que eu estou circulando aqui em preto. Portanto, pega parte do oeste do estado de São Paulo, bem como do oeste da região sul do país. Veja a referência. Fala-se da região da Bacia do Paraná. O rio Paraná ele passa justamente por essa região até desaguar no Atlântico, já com o nome de Rio da Prata. Então, sempre importante a gente ter essa referência geográfica. O que chama a atenção dentro dessa unidade de relevo? Esse tipo de forma de relevo, as chapadas. Chapadas são áreas de planalto, são áreas mais elevadas do terreno, mas são áreas pouco acidentadas. Veja como a topografia é bem plana numa área de chapada. E aí eu tenho essas chapadas delimitadas por grandes escarpas, que são essas áreas de declive bem acentuado que limita uma área de chapada. Aqui no estado de São Paulo encontramos muitas chapadas na região de Brotas, Analândia, na parte oeste do estado de São Paulo. Mas as chapadas aparecem em outras partes do Brasil. Aparecem no Mato Grosso, Goiás, Bahia. Quer dizer, é uma forma de relevo bem peculiar no território brasileiro. Beleza? Além desse tipo de relevo se destacar, que são as chapadas, também posso destacar nessa região uma riqueza vinculada ao solo dessa área, que é o solo de terra roxa, como você pode constatar nessa segunda foto. Aqui eu tenho um solo, turma,
que se originou a partir de derramamento vulcânico, portanto um solo de origem basáltica. Vários derramamentos vulcânicos de pequena intensidade aconteceram nessa região. E assim como o tempo foi passando, houve intemperismo dessa rocha vulcânica, dando origem a esse solo de cor avermelhada e não roxa, como o nome sugere. O nome usado, terra roxa, tem muito a ver com a influência dos italianos, que ocuparam essa região do oeste paulista e região sul do Brasil, que viam a terra avermelhada, e vermelho em italiano é rosso, né? Então terra rossa virou terra roxa aí, de maneira bem equivocada. Outra forma de relevo que a gente pode destacar, né, um outro tipo de planalto que a gente pode destacar, são os planaltos residuais norte-amazônicos. Esses planaltos estão representados com o número 5, bem no extremo norte do território brasileiro. Esses planaltos, turma, antigamente nós denominávamos como Planalto das Guianas. E esse é um planalto marcado realmente por grandes altitudes, como você pode constatar aqui nessa foto. É nessa área de Planalto, na nossa fronteira com as Guianas, com a Venezuela, com a Colômbia, que encontramos o ponto mais elevado do Brasil, que é o Pico da Neblina, pouco menos de 3.000 metros de altura. E por mais que esse seja o ponto mais elevado do território brasileiro, veja como esse é um ponto bem mais baixo se a gente parar para comparar com as grandes altitudes mundiais. O ponto mais alto no continente americano é o Monte Aconcagua. Ele fica na fronteira entre o Chile e a Argentina, tem mais de 6.000 metros de altura, quer dizer, é o dobro desse Pico da Neblina. O Monte Everest, que é o ponto mais alto do mundo, tem quase 9.000 metros de altura, quer dizer, 3 vezes o Pico da Neblina, são 8.848 metros de altura. Muita gente hoje vai para essa região onde está o Pico da Neblina, onde está o Monte Roraima, para fazer turismo ecológico, para fazer trekking, para fazer escalada. É um passeio bem bonito, mas é um passeio bem difícil, porque não só o relevo é íngreme, né? O relevo é bem alto nessa região, mas é uma região de clima muito quente e úmido, porque a gente está falando da região amazônica, a gente está falando da região próxima à linha do Equador, realmente uma área que torna o passeio bem mais complicado. Terceiro planalto importante para a gente analisar são os planaltos residuais sul-amazônicos. Então, aqui eu tenho os planaltos residuais sul-amazônicos marcados pelo número 6. Essa área dos planaltos residuais sul-amazônicos se destacam principalmente pela ocorrência de jazidas de minerais metálicos. A importante área de exploração mineral, que a gente chama de Serra dos Carajás, encontra-se justamente nessa região. E dela temos uma exploração muito intensa de ferro, manganês e cobre, matéria-prima aí para várias atividades industriais. A região de Serra Pelada, que ficou famosa por conta de um filme, de um seriado lançado recentemente, está ao norte da Serra dos Carajás, mas dentro dessa mesma unidade de relevo, que é uma área importante na extração de ouro. Quando a gente for trabalhar especialmente a mineração, a gente vai voltar ao assunto aí nessa região do Brasil, bem como nessa área do relevo brasileiro. Beleza? Próximo planalto, que julgo importante conhecimento de vocês, é um planalto bem extenso. É o planalto marcado com o número 7, como eu estou aqui delineando para vocês, que vai passar por quase toda a porção do litoral leste, sudeste e sul do país. Por isso que eu chamo de planaltos do Atlântico leste e sudeste. E veja que em meio a esses planaltos eu encontro serras. E o que são as serras? As serras representam uma sucessão de montanhas, uma sucessão de morros. E aqui, se eu for lembrar do tempo geológico, se eu for pensar no tempo geológico, há muitos milhões de anos atrás, eu tinha uma área de dobramentos nessa região, de montanhas bem elevadas nessa região, formadas num passado geológico bem distante. Mas à medida que o tempo foi passando, houve um desgaste dessas formas de relevo e elas foram tomando um formato mais arredondado, como você pode observar aqui na foto, onde vários morros de formato arredondado acabaram se formando, e essa sucessão de vários morros dá a essa região o apelido de mares de morros. A gente fala que nesses mares de morros, a forma dos morros é uma forma mamelonar, meia laranja,
para cada um desses mares de morros. Não é muito difícil, você que mora no estado de São Paulo, encontrar esse tipo de unidade de relevo. Quando você sai da capital São Paulo e vai em direção ao litoral do estado, você passa pela Serra do Mar e percebe os mares de morros. Quando você sai de São Paulo e vai para a região de Campos do Jordão, você passa pela Serra da Mantiqueira e vê os mesmos mares de morros. Portanto, uma unidade aí que se destaca por essa peculiaridade no relevo brasileiro. Último planalto para a gente destacar, Planalto da Borborema. Planalto da Borborema, representado com o número 10, aparece aqui na região do agreste nordestino. Se eu sobrepusesse um mapa de relevo, encontraria a Paraíba, Pernambuco e Alagoas compondo o Planalto da Borborema. E aí, quando eu olho de perfil para o Planalto da Borborema, eu vejo que ele tem uma função bem interessante. De alguma forma, ele contribui para que os ventos úmidos provenientes da região litorânea sejam barrados e impedidos de chegar na região do sertão nordestino, contribuindo, portanto, para a seca dessa região. Quando eu tenho uma unidade de relevo, de certa forma, barrando ventos, e aqui eu tenho a parte do Planalto da Borborema barrando esses ventos, eu chamo essa região onde os ventos são barrados de barlavento. Portanto, essa vertente do Planalto das Guianas barra os ventos úmidos e forma o tipo de chuva que depois em climatologia a gente vai trabalhar, que eu chamo de chuva orográfica. A região onde os ventos úmidos não conseguem alcançar, que torna-se uma região mais seca, como é a região do sertão, a gente dá um outro nome peculiar, a gente chama de sotavento. Portanto, esta vertente do Planalto da Borborema é a vertente que a gente chama de sotavento. Tá? Então, esse é o destaque do Planalto da Borborema quando a gente estuda os principais planaltos no território brasileiro. Fechado o estudo de planaltos, vamos olhar agora para as depressões e, por fim, para as planícies. Acompanhem comigo. Observando as áreas de depressão que nós temos no território brasileiro, não há necessidade da gente trabalhar com todas as depressões, mas destaco aqui duas depressões que julgo serem bem importantes. Primeira depressão que eu acho bem importante a gente olhar é a depressão que a gente chama de sertaneja, que engloba toda essa porção em branco representada com o número 19 e que, como vocês podem perceber, pelo próprio nome engloba a região do sertão nordestino, mas que também engloba toda a região do Vale do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é aquele rio que nasce em Minas Gerais, corre em direção ao Nordeste até desaguar no Oceano Atlântico. O que chama a atenção nessa depressão como um todo? Em meio à área rebaixada, como vocês podem constatar, dessa região, surgem alguns morros residuais. Esses morros residuais têm uma nomenclatura específica, chamamos esses morros residuais de Inselbergs. Não é muito comum esse conteúdo ser cobrado em vestibular, porque ele é muito específico, mas dependendo da prova, dependendo do curso pelo qual você está prestando, aí vale a pena você guardar essa nomenclatura. São morros residuais, os Inselbergs, que têm uma resistência maior ao processo erosivo. E esse tipo de morro residual ele é peculiar de áreas mais secas, como de fato é a região do sertão nordestino. A outra depressão que chama a atenção é a depressão representada com o número 21, como você pode observar aqui no mapa. É esta depressão aqui, ó, que vai passar pelo centro-sul do estado de São Paulo, passa pelo estado do Paraná, um pouquinho depois da região de Ponta Grossa, passa pelo estado de Santa Catarina, perto da região de Lages, e vai até o norte do estado do Rio Grande do Sul. O que mais chama a atenção nessa depressão, além do nome que é extenso pra caramba, é um tipo de forma de relevo que a gente chama de cuesta. E o que é a cuesta enquanto forma de relevo? É um planalto, toda cuesta é uma área de planalto, mas é um planalto que tem duas áreas distintas do ponto de vista da declividade. Tem uma declividade muito acentuada de um lado e uma declividade menos acentuada do outro lado. Portanto, a gente fala, como eu coloquei aqui no texto, de uma declividade não simétrica nessa região de cuesta.
Para o aluno que é de São Carlos, que eu trabalho, para o aluno de Rio Claro, que eu trabalho, essa cuesta é facilmente vista no trajeto entre essas duas cidades, em meio à rodovia Washington Luiz, quando você sobe ou desce a famosa Serra do Padre ou Serra de Corumbataí, você está passando exatamente por uma área de cuesta. Chama a atenção nessa região 21 também a sua nomenclatura. É uma depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Quer dizer, se eu tenho essa área de número 3 como a área da bacia do Paraná, de fato, essa região está na borda ao leste da bacia do Paraná. A cidade de Botucatu, que é famosa pela Faculdade de Medicina da Unesp, está muito próxima, né, dessa região de cuesta, mais no centro-sul do nosso estado. Então, é um tipo de unidade que é fácil de se caracterizar, é fácil de se perceber, mas como acontece, com os Inselbergs, as cuestas nem sempre são questionadas pelos principais vestibulares pela peculiaridade de sua localização geográfica. Para a gente finalizar então o nosso conteúdo, vamos olhar agora para as planícies, tá bom? Aqui eu trago para vocês 3 planícies importantes. A primeira dessas planícies importantes, representada com o número 23, obedece ao curso do rio Amazonas e dos baixos cursos dos afluentes do rio Amazonas ao longo de suas respectivas trajetórias. Essa planície do rio Amazonas, que eu mostro para vocês aqui nessa área marcada, que está com o número 23, no mapinha que vocês têm na apostila, ou nesse mapinha que eu trago aqui para vocês, eu tenho vários sedimentos que foram depositados nesses afluentes do rio Amazonas, bem como ao longo do próprio curso do rio Amazonas. E como o rio ele flui em direção ao Oceano Atlântico, eu vou perceber que nesta parte, onde se situa a ilha de Marajó, a carga de sedimentos é muito mais significativa. E é justamente aí nessa região em que a planície vai encontrar a sua maior dimensão. A segunda planície importante para a gente destacar é a melhor planície que a gente tem para caracterizar no Brasil. Aqui com o número 26, a gente tem a planície, também chamada de Pantanal, situado no estado do Mato Grosso, em Mato Grosso. Chamo de planície porque o sedimento das regiões mais altas acaba se depositando justamente nessa parcela do território. E tem uma área denominada como Pantanal nessa região, porque durante parte do ano, em especial no verão, como o clima da região é quente e chuvoso no verão, como é o da maior parte do Brasil, essa região fica alagada, essa região fica transbordada, dando a aparência de um pântano. Mas, como eu afirmo a vocês, não se trata de um pântano verdadeiro, apenas uma área alagável durante o verão. E a última planície que eu acho legal a gente trabalhar é a planície Tabuleiros Litorâneos, representada com o número 28, que é o que abrange esta parte do litoral brasileiro. O nome de planície se deve justamente aos sedimentos que vêm tanto do mar quanto de rios que acabam desafogando, desembocando nessa região. O nome tabuleiros vem de uma forma peculiar de relevo, que é essa que eu mostro nessa imagem aqui do lado do meu vídeo. O que é o tabuleiro litorâneo? Se eu tivesse que desenhar de perfil um tabuleiro litorâneo, vou desenhar em cima do mapa do Brasil, um tabuleiro, turma, ele teria uma área relativamente plana, de uma altitude aí de uns 20 até mais ou menos uns 50 metros, antes de chegar no próprio mar. Então, aqui eu teria o mar. Aqui eu teria uma área de declividade, que a gente chama de barreira. E aqui essa área que eu circulo em amarelo seria o tabuleiro propriamente dito, que seria essa área aqui que eu estou pintando em amarelo no meu desenho. Beleza? É aqui que nós temos boa parte da porção litorânea do Brasil representada. É o litoral da região norte, litoral da região nordeste, bem como parte do litoral do sudeste brasileiro. Beleza? Bom, agora é estudar esse assunto, fazer os exercícios para fixar bem esse conteúdo, para se colocar
de maneira bem preparada para as principais provas. Tá bom? Espero tê-los ajudado mais uma vez. Um grande abraço, obrigado pela atenção de todos. Hoje a aula foi bem mais extensa, mas se fazia justamente necessário. Valeu, turma. Até mais. Tchau, tchau.